Muy buenas tardes a todos. Tenemos el honor hoy de tener con nosotros a Nélida Piñón. Nélida, que tiene una larga historia de relación con España y con Galicia, descendiente de inmigrantes gallegos. Nélida ha publicado más de 25 libros, traducidos a muchos idiomas y a muchos países, abarcando prácticamente todos los géneros literarios: novela, cuento, ensayos, crónicas, memorias. Tenemos ante nosotros un ejemplo vivo de una relación con Clarice Lispector, que es el motivo de nuestro ciclo. En muy pocos meses, en septiembre, octubre, aparecerá en España una novela muy conocida de ella, Un día llegaré a Sagres, una novela que ha conocido múltiples premios en los últimos años y tendremos además la ocasión de conocerla personalmente. Nélida Piñón recibió el premio Príncipe de Asturias en el año 2005, el premio Juan Rulfo un poco más tarde, el premio Méndez Pelayo más tarde. Estoy haciendo un muy breve resumen de una biografía inmensa que no cabría en ningún programa, nos ocuparía las 2 horas solamente mencionar su larga lista de publicaciones y premios. En el año 2005 recibe en Brasil el premio Jabuti de literatura, un doble premio a la novela y al mejor libro del año. Preside la Academia Brasileira de las Letras desde el año 1997. Creo que es la primera mujer que preside la Academia Brasileira de las Letras. Es doctor honoris causa por múltiples universidades en Brasil, Francia, México, Estados Unidos, España, Santiago de Compostela incluido, Canadá, etc. Es titular de la cátedra Henry King Stanford de la Universidad de Miami, también profesora visitante de la Universidad de Harvard, Johns Hopkins, Columbia y Georgetown. La doctora Piñón fue nombrada embajadora iberoamericana de la cultura en el año 2012. Es premio Virgilio Ferreira en el 2019 en Portugal y en el 2020 ha recibido el premio Jabuti por su crónica Una furtiva lágrima, que se publicó también en Francia y en España en el año 2019. Finalmente, como decía, está muy próxima a la aparición de su novela Un día llegaré a Sagres, que ha recibido el premio de la Unión Brasileira de Escritores y el premio Pen Club en el año pasado, en el año 2020. Bueno, pues sin más y cortando muchísimo una biografía y una lista de méritos inmensa, pues nos ponemos con Nélida Piñón. Y quizás la primera pregunta obvia, pero ya tiene toda la libertad para contestar, no contestar o llevar el debate por donde quiera. La primera pregunta obvia quizás sería ¿cómo y en qué circunstancias conoció a Clarice Lispector? Muy bien, primero agradezco mucho la invitación vuestra, quedo muy contenta, tengo la sensación de estar en España, entonces es una presencia simbólica que me deja muy feliz. Bueno, necesita un pequeño preámbulo, si me permite, ¿no? Yo, cuando escribí mi primera novela, que se llamó Guía Mapa de Gabriel Arcángel, ¿no? Un vecino se la llevó, los originales, para la gran escritora brasileña Raquel de Queiroz. Fue entonces que por primera vez ella mencionó Clarice, pero no la encontré entusiasta por Clarice, porque tenía un estilo de vida, de producción totalmente distinto. Pero me dijo, tú tienes un talento que me acuerda, ahí habló de Clarice, pero yo no había leído. Entonces, fui leer Clarice después de haber escrito ese primer libro. Y me acuerdo que era Pascua. Estaba yo en la calle y pensé, y vi una tienda que es muy famosa, es una cadena de tiendas llamada Chocolates Copenhagen. Yo entonces compré un carrito de boi con bolitas pequeñas de huevo de Pascua. Y pensé, voy a ofrecer a la escritora Clarice Lispector. Pues muy bien, tomé una tarjeta y escribí entre comillas. Fue entonces porque ocurrió, por pura afobación, la gallina puso un huevo. Una frase de Clarice del cuento A Galina. Cierra, pero no firmé
no dije nada más que esto y dejé en su casa. Muy bien. Entonces, esto es un indicio deliberado de mi parte de que yo pensaba venir a ser su amiga y no su discípula. Yo pensé, tengo condiciones de ser su amiga, y ya está. Entonces, no conviene firmar, poner mi nombre y ni agregar ninguna palabra más. Fue algo muy natural de mi parte. Y así fue. 1 ou 2 anos depois, eu creio no ano 1960, uma amiga querida, Nélida Helena, me invitou a sair. E salimos. Pero ela dijo, tenho que passar em El Leme, onde casualmente vivia Clarice, pero eu não sabia onde íamos, não? Ela dijo, parqueou o coche e disse, venga comigo um minuto que abajamos. Subimos. Ella tocó la campanilla de un piso, abrió la puerta y surgió Clarice Lispector. Fue la primera vez que la conocí y empezamos inmediatamente nuestra amistad. Ha sido un acuerdo casi entre comillas espúrio, maravilloso, entre mi amiga Nélida y Clarice Lispector, que aceptó un juego que no era de su naturalidad. Clarice no era mujer de esto, pero es como si ella, que era una gran instintiva, supiera que algo iba a pasar en su vida. O sea, estábamos empezando los elos de la amistad. Y así fue cuando empezamos la amistad. Y fue para siempre, hasta el último minuto de su vida, cuando yo estaba cerca de ella, en el hospital, y ella se despidió para siempre. Esto era el año 1960, más o menos. O los años Eso 60, fue en 1960, no, fue en 1960 porque mi libro sale en 1961. Entonces, la amistad, y ella ha leído mi libro. Mi libro, de una joven escritora, tuvo el privilegio de ser leído por 2 grandes escritores y 2 grandes mujeres, Raquel de Queiroz y Clarice Lispector. Es una marca en mi destino. ¿En qué se basó una amistad tan larga, atravesando periodos tan distintos? Porque ella murió, digamos, 17, 18 años más tarde, ¿no? Fue. ¿En qué se asentó una amistad tan sólida como la vuestra? Perdóname. Pues mire, yo pienso que fue afinidades. Yo hoy veo claramente que había muchas afinidades entre nosotras, incluso el gran respeto mutuo, la condición de cada cual de respetar la otra, de entender el misterio que ocupa el corazón humano. Clarice era misteriosa, yo también, solo que mi misterio, el mío, era más expuesto. Yo soy mujer más comunicativa que ella, pero soy mujer de discreciones. Me encanta la elegancia, me encanta la ceremonia, y a Clarice también. Entonces, nos hablábamos diariamente, pero siempre con mucho así, amor, cariño, una amistad profunda. Y ella, otro detalle muy importante, es que Clarice era muy desconfiada. ¿Se puede decir eso en español? Ahora estoy de... Y ella... Desconfiada, sí. Muy desconfiada. No, ella tenía una manera un poco astuta, en el mejor sentido, sin problemas morales. Era una mujer moral, con mucha ética, pero tenía... Entonces, ella se ha dado cuenta que yo podría ser una persona, una guardián de su vida. Mire qué bonito. Tanto que un día me dice así, como si... Porque ela às vezes falava como se estivesse distraída, pero não estava distraída, pero es como se estuviera semblando lo que fuera para que eu supiera lo que poderia germinar de suas palavras. Então, um dia dijo, Nélida, eu creio que tu poderias um dia fazer uma grande biografia de minha vida. Eu dije, ou Claricinha, que às vezes ela chamava Claricinha,
você é muito esperta. Tu sabes muito bem que eu não estou adequada a fazer esse trabalho, porque nunca poderei dizer todo o que sei de ti. Aí ela se pôs a rir. Ou seja, ela sabia que eu não poderia aceitar essa função, levando em consideração meu respeito e o sentimento de confidência. Eu guardava todo com imenso zelo, como também guardo o meu. Guardava o dela, como guardo o meu. E assim, creio que, bueno, intelectualmente também. Pero tú sabes, ustedes saben o seguinte, não éramos muito dadas a grandes elucubrações intelectuais. A Clarice não lhe gostava. Eu creio que nos últimos grandes anos de sua vida não deixou de ser uma leitora. Leía algo. Então, o que nos unia era o cotidiano, era a vida que uno vai tejendo a cada dia, como se fôssemos pescadores com a rede de pescar. Ou seja, é muito bonito isso, porque não era nadie tinha que brilhar. Eu não tinha que brilhar, nem ela tampouco. Pero ela tinha uma grande admiração intelectual por mim. Ela sempre perguntava-me todo: Nélida, quem é este? Que te parece? Eu lhe dizia todo em confiança. Então, creio que hemos sido, eu atrelada a ela por a confiança e ela a mim também. E pelo gosto de estarmos juntas, que salíamos, quando salíamos também. Sobretudo, a ela, eu la levava a sítios que muitas vezes não... sabe um sítio que muito pouca gente sabe que ha sido eu que levei Clarice? Quando a escritora Carolina Maria de Jesus, a senhora que publicou um livro que começou a ser um grande sucesso, Carolina, ela catava a basura, verdade? E escreve um livro. E havia então uma tradição na cidade de Rio, no centro da cidade, na livraria São José, o que depois se convertiu numa tradição generalizada, que era noite de autógrafo, mas na cidade era tarde de autógrafo. Então, ia haver uma tarde de autógrafo com Carolina Maria de Jesus, a prensa toda. E eu disse: Clarice, vamos. E ela foi. Eu he presenciado um diálogo lindo entre as duas mulheres. Uma de origem russa, judia, e a outra de etnia negra, africana. Muito bem. Então, eu estava cerquita, escutei todo. Houve um momento que Carolina Maria de Jesus disse algo que nadie sabe. Nunca estou registrando hoje por la primeira vez contigo, Ignacio. Dijo: oh, senhor, dona Clarice, pero eu não escrevo bonito, lindo como você. Clarice dijo: sí, no sé, quizás, pero usted escribe la verdad. Eu he sido testigo desse cambio de frases tão profundas entre essas duas grandes mulheres. Bueno, então, la levei a muitos sítios, incluso, queres que te cuente uma vez o que passou? La levei, insisti muito que fuera a um seminário, um congresso internacional, não, nacional, de especialistas de literatura. Eu disse: tens que ir, Clarice, vámonos, venha comer em casa de minha mamã e de aqui iremos juntas. Bueno, ele aceitou, pero mais tarde me chamou no telefone: mira, Nélio, eu vou a tu casa de Dona Carmen, minha madre, que ambas se queriam muito, pero vou tomar um café. E de aí vamos à universidade, está presente em los debates. Muito bem. Ela chegou a minha casa com um traje novo que eu não conhecia, muito bonito. Porque era uma mulher muito elegante e coqueta, não, Clarice? Não, elegante não tanto em el sentido como a gente entende, mas ela tinha uma figura muito bonita, imponente.
E antes do incêndio de que foi vítima, tinha o pelo muito bonito, como se fosse uma pantera. Sempre me inspirou a ideia. Bueno, e esse vestido era muito bonito. E eu lhe disse, oh, Clarice, que vestido, estás muito linda, querida. E me dijo algo, Ignacio, que eu quase lloré delante dela, me controlei. Me dijo, sabes, se lo comprei pagando em prestação, em parcelas. E eu senti uma angústia muito grande, pensando como uma grande escritora brasileira tinha que comprar um vestido em parcelas. Eu senti como a vida de um escritor pode ser difícil, aunque tenha genio, que tenha temperamento, que tenha um enorme talento demonstrado. Muito bem, tomamos o café e fomos à universidade. Nadie sabia que íamos assistir a algumas sessões. Entramos e estava lleno. Era o auditório daqueles que barrando. Ele, então, eu pensei, e Clarice se irritava com muita facilidade. Era impaciente. Clarice era uma mulher impaciente. E eu encontrei uma Síria, porque eu sou de comandar. Ela era impaciente e eu sou de dar ordens. Buena pareja, por lo tanto. E ela aceitava porque eu cuidava dela. Eu tinha em consideração seus interesses. Bueno, então, la levei para o sítio e se sentou. Pero havia um chico cerca. E ela, isso, que também poderia ser isto. Isso menção de expulsar o chico. Eu digo, não, déjalo. Imagina se eu ia pedir que o chico se fuera. Eu saí e me sentei na escalera naquele momento. Quando começou um debate entre dois grandes especialistas brasileiros, dois grandes críticos, sobre um tema, já te lo diré. E eu pensei, Deus mío, por que traído Clarice? Clarice vai detestar. Sobre mimesis e mimesis. Imagínate, Clarice, delante disto. Bueno, isso, o chico sale, passa por mi persona e vai bajando a escalera, sube em el palco, em el escenário, toma de um vaso, toma de uma botella, sirve o vaso com água, baja. Eu pensei, Deus mío, essas coisas de Clarice. Clarice ordenou que ele bajara e buscara água para ele. Muito bem. Em seguida, Clarice se irritou, saiu e disse, Nélida, vámonos. Eu la segui imediatamente. E fomos. Eu me acuerdo quem estava, que nos viu saindo, foi uma escritora muito boa, que era Julieta Godoy Ladeira, esposa de Osman Lins, um grande escritor brasileiro também. E ele vino para que eu pudesse fazer as apresentações. Bueno, fomos para um quiosque e tomamos café. E Clarice disse uma frase que hoje é muito conhecida em todos os sítios, que eu conto com muita naturalidade, porque é uma frase maravilhosa. Ela disse, Nélida, te pido algo, vete allá, pide a palavra a todos e diga o seguinte, presta atenção, se eu hubiera entendido uma sola frase de todo o que disseram, eu não hubiera escrito uma única linha de meus livros. Uma maravilha essa frase dela. Aí eu digo, não vou fazer isso. Não vou incompatibilizar tu persona com essa gente toda, com essa élite de los críticos. Se queres, vuelvas e tu lo dirás. Aí perguntei, Clarice, não vou sair contigo. Te vou poner num táxi e irás a tu casa. E que pensas fazer, Clarice, em tu casa? Ela disse, era mais ou menos 4 horas, 5, não sei muito bem. E disse, vou fazer o seguinte, chegando a minha casa, vou comer um pedaço do pollo assado que sobrou da comida. Assim era Clarice.
Clarice era una figura. Nélida, esta, digamos, pasión de verdad que tenía ella, no siempre presente en un escritor, en una escritora, esta pasión por la verdad o esta ética tan mundana y tan intransigente, no le dificultó la vida en Brasil y en cualquier sitio. No le dificultó la vida, las relaciones con el mundo frívolo cultural. Não, porque ela se privou de muitos convívios, pero ela era uma opção de vida dela, pero ela era muito querida e muito admirada. Então, ao contrário, a gente, muitas vezes, eu tomei conhecimento de pessoas que la chamavam, ela atendia o telefone e ela tinha um acento que muita gente atribuía de ser um acento de estrangeira. Mas não era isso. É que ela tinha um pouco a língua presa, então falava como se fosse uma estrangeira às vezes. Tinha um acento muito forte, mas não por ser hija de imigrantes extranjeros, não. Então, ela la chamava e ele atendia. Alô? E a pessoa perguntava, a senhora Clarice pode atender? Ela disse, ela não está, é a muchacha. Mas a gente notava que era ela, porque nadie mais tinha aquele acento. Ou seja, era uma mulher muito admirada, muito. E pós-morte se quedou mais admirada. Su gran alastrou-se por el mundo, sobretudo depois de sua morte. Nélida, ¿por qué decías antes que era lo de impaciente? Lo entiendo perfectamente, porque además lo entiendo y lo comparto. ¿Por qué decías antes que era una mujer desconfiada? ¿Por qué una mujer tan fuerte como ella, tan poderosa como ella, tan armada como ella, tenía que ser desconfiada? Podía ser desconfiada. Eu creio que era uma atitude sábia. E por que confiar em um universo cujas estruturas morais, sociais ela conhecia e não aceitava bem? Então, ser desconfiada não era expulsar a gente, não. Era pôr em pauta de debate com ela mesma como era o humano, como eram as pessoas. Ou seja, ela tinha o poder de agregar uma interpretação sempre nova a todo que escutava, a todo que via, e tomar as decisões que lhe pareciam bem. Então, não era uma desconfiança que expulsava o humano, era uma desconfiança que, como que, enriquecia suas avaliações do humano. Muy bonito. Sin embargo, ella, ¿tú crees que ella se sintió mucho tiempo incomprendida en Brasil? Pues no ¿En tendría Brasil que o en el hacer. mundo literario? No creo. Pero de todas maneras, ela se dava conta de como o mundo literário era difícil para os escritores e quizás para as mulheres, mas ela não era feminista. Muita gente No era. habla, não, Clarice não é. Eu sí que era desde sempre. Clarice não advogava uma postura que considerara carente nas mulheres, não. Eu creio que, nesse sentido, nunca he visto em Clarice uma atitude de uma rebeldia feminista, não, como eu, por exemplo, nunca, não. Pero era alguém que buscava, tinha uma grande consciência social, não? Isso era verdade, e do que lhe dava uma universalidade. Pero ela tuvo, quando estrenou com sua primeira novela, Perto do Coração Selvagem, já grandes vozes críticas se ergueram em favor dela. Portanto, ela foi admirada desde sempre. E quando se foi a viver no exterior, sobretudo em Washington, onde viveu alguns anos ali, ela mandava cuentos para uma revista chamada Senhor,
capitaneada por grandes periodistas de formação intelectual muito sólida. Era muito admirada. Há primeiro livro suyo que muito pouca gente conhece. Creio que se chama, agora me deu primeiros cuentos, enfim, publicado pelo Ministério da Educação. Naquela época não havia... cuento te refieres, Nelia, não uma novela, cuento. São pequenos cuentos que ela então havia publicado e saiu num opúsculo publicado por um crítico gaúcho que vivia em Rio, trabalhava no Ministério da Educação, Simeão Leal. São cuentos que foram muito admirados por alguns periodistas intelectuais. E depois começou a escrever na revista Senhor. E quando finalmente, a partir de 59, vuelve a Brasil com os 2 filhos, já com a intenção de separar-se do marido, ela começa a publicar em muitos sítios. E depois começa a publicar suas crônicas, que de verdade são maravilhosas. Suas crônicas em um periódico chamado Jornal do Brasil. Isso lhe ha dado muita repercussão. Ou seja, Clarice foi construindo, pouco a pouco, uma leyenda ao redor dela, de seu talento, de sus textos belísimos. Una leyenda inconsciente, no buscada, no programada. Nadie es leyenda no es programada nunca. La leyenda va surgiendo, Dios sabe cómo y de dónde viene, ¿no? Entonces, pero ella tenía, por ejemplo, ella tenía conciencia, aunque no hablara, sobre la belleza de su texto. Pero ella a la vez también pensava que todo mundo queria ser escritor, o que era um absurdo, porque é como se ela considerara que havia que ter uma real vocação para ser um escritor e não buscar a notoriedade. Isto ela lo tinha muito claro, muito claro. Mira, una cosa, Nelida, Isa M nos pregunta, perdón, si estuviste cerca de Clarice cuando escribió alguna de sus obras, si compartiste con ella algo de su proceso creativo, confidencias, sí. Preguntas. Por ejemplo, en muchos años, ella me entregaba sus libros para que yo pudiera leer, no un libro publicado, ajá, porque ella tenía preocupación en repetir pedacitos, porque ella, muchos de sus libros nacieron de papeles. Clarice hacía anotaciones em papelitos, assim, ó, assim. Ia poniendo numa caja. E me imagino que depois ela ia organizando os papelitos hasta formando um puzzle, um mosaico, né? Como se ela estivesse em Ravenna. Então, ela tinha preocupação de que pudesse haver aproveitado um pedacito 2 vezes. E há livro suyo, agora, que é de la pintora, ¿cómo se llama aquel de la pintora? Bueno. Un cuento. Creo que es Agua Viva, creo. Agua Viva. Y es una novela que originalmente no era una pintora, era una escritora. El personaje era una escritora. Yo le dije, que original, Clarice, porque la gente va a pensar que es un texto que se origina de ti mismo, o sea, como escritora. A ella no le gustó que yo dijera eso. O sea, llevó tanto en consideración que digo, yo no quiero que piense que soy yo. Yo dije, ¿y por qué no? Bueno, entonces, ella cambió para la pintora. Pero ella llevaba mucho en consideración si havia crônicas muito polêmicas. Não vou detalhar sobre uma delas. Eu lhe dije, estupendo, pero vai comprometer-te,
porque eu nunca deixei de contar todo. Ela disse, ¿te crees que me vai comprometer? Vai comprometer-te. Decidas. Tenho que dizer-te. Eu tenho minha obrigação, Clarice, é proteger-te. No mais não me interessa. A estética não é predominante em relação a tu persona. Primeiro é minha amiga, depois é a escritora. E ela nunca publicou. Eu nunca he visto esse texto em nenhum outro sítio. ¿Discutíais? Ela tinha uma confiança profunda em minha persona. Con todo, discutíais con frecuencia, os peleabais, polemizabais. Não peleamos, não. Teníamos uma relação muito amiga, muito querida, porque uma vez ela se angustiou muito. Um crítico ha sido de grande perversidade comigo. E me golpeou de uma forma indigna, mas não bem no caso, mas involucrando ela. Ela quedou numa angústia profunda e disse, jura que nada disto vai dificultar nossa amistade. Eu lhe disse, Clarice, nadie poderá afetar nossa amistade. Vou ser amiga tuya hasta o final de tu vida e de minha vida. Todos os dezembres, nos últimos anos, íamos à la playa para que as duas juráramos que íamos ser amigas para sempre. Bonito. Precioso. Pero lo que os unía, Nélida, tenía algo que ver con una cierta sensación de aislamiento o de rareza vuestra, tuya y de Clarice, en relación al entorno brasileiro. ¿Os unía una especie de soledad en el universo literario, intelectual? Interessante. Muito interessante tu pergunta. Em meu caso, não. Porque aunque as duas fôramos imigrantes de origem, eu sempre falei muito de que eu era imigrante de origem. Mas sempre me pareceu extraordinário para minha formação que eu fosse de família imigrantes. Clarice era de família imigrante. Bueno, ela não nasceu em Brasil, mas não lhe gostava falar sobre isso. Então, eu esquivava-me de falar de sua origem imigrante, não? Pero uma vez, me acuerdo muito bem, ela já tinha muito nome. Havia periódico de grande repercussão, porque era contra a ditadura e, ademais, com periodistas de grande prestígio, que se chamava Pasquim, muito irreverente, muito brilhante, Pasquim, com grande nome, vendia, que era uma maravilha. E assim entrevistas com personalidades célebres do Brasil. Decidiram entrevistar Clarice em sua casa. Pero Clarice disse, Nélida, por favor, quero que estejas presente, se passa algo. Eu disse, claro, e fui. Estava com ela em sua casa, quando chegou o grupo de periodistas assim, fuertes, grandes nomes. E deles, num momento determinado, disse, Clarice, tu não eres brasileira. Como te pareces não ser brasileira, escrevendo tal? Eu reaccionei. Dijo, sí, es verdad. Clarice não nasceu em Brasil, porque era tema que la deixava muito triste. Não nasceu em Brasil, pero ela é muito mais brasileira que tu, que todos aqui, que eu, porque ela é dueña da língua portuguesa. Portanto, a língua lhe otorga a identidade brasileira. Acabou. Ou seja, eu he sido testigo disto, pero ela, como estávamos dizendo, ela sim, ela por temperamento, por dolores familiares, eram dolores familiares muito discretos, que ela não lhe gostava, e además agregando-se o dolor de seu filho, que tinha problema grave de saúde. El hijo mayor, ¿no? El Pedro, que era muito parecido com ela, muito parecido com ela. Parecia... Nélida, Sí.
Perdona, Nélida. Blanca Morel nos pregunta algo que salió muchas veces en este curso. Blanca, Blanca, bueno, una persona que está en la conversación, que está en esta sí. sesión de hoy. Blanca nos pregunta en qué sentido Clarís era una persona religiosa. Y esto tiene que ver, esta pregunta tiene que ver, bueno, con algo que salió con mucha frecuencia estos días y tiene que ver con algo que comentabas tú antes. ¿Cómo es posible que una persona tan minuciosa, que escribía a raíz de notas y papelitos tomados día a día, minuto a minuto, cómo es posible que una persona así, tan minuciosa en los perfiles de la materia, fuese a la vez una persona religiosa? ¿Cómo lo explicas, Yo, Nelly? Blanca, yo no veo incompatibilidad, porque yo creo que la raíz de la religiosidad de algunas personas es una raíz mítica, viene de lejos, desde siempre, viene del misterio de la humanidad. Nosotros tenemos profundas dudas de nuestra génesis, entonces estamos aptos a introducir en nuestra génesis la presencia de un ser invisible, misterioso, que pauta un poco la existencia humana. Entonces, yo creo, Clarice era una mujer religiosa. Quizás no estuviera vinculada a una determinada iglesia romana, ortodoxa, de su origen de la Unión, de la Rusia, ¿no? Pero ella tenía los sentimientos de que había fuerzas en la naturaleza y fuera de nosotros que podrían determinar un rumbo difícil, um rumo inesperado e um rumo trágico. Tanto que, por exemplo, Blanca, ela lhe encantavam as cartomantes, toda pessoa que pudiera antecipar nosso destino, como que estávamos fazendo aqui na Terra, que podia nos passar. A ela lhe encantava, íamos. Havia uma, dona Nadir, está em seu livro, em seu último livro, e em víspera de sua muerte no hospital, me dijo, Nélida, simulando que estava distraída, me dijo, Nélida, como Nadir, não dijo nada dessa minha enfermidade, porque estava hospitalizada, de uma enfermidade da qual se murió. Eu simulei e disse, oi, Claricinha, pero tu mesma sempre dijo que se não fuera grave, que não te contara. Então, naturalmente, não considerou um hecho grave, por isso que não antecipou esse tu destino. Então, um detalhe, Blanca, muito importante. Em um determinado momento, eu havia publicado, tempos antes, uma novela chamada Madeira Hecha Cruz, que tem um fundo religioso, pero iconoclasta, uma novela minha. E ela me regala um quadro, porque ela havia começado a pintar. E eu tenho esse quadro até hoje. É um quadro do Cristo no meio, na cruz, cercado pelos dois ladrões. E ela pintou isto e me ofereceu e disse, em homenagem a tu novela Madeira Feita Cruz. Ou seja, Clarice era um espírito, teria um espírito religioso, sem dúvida, sem dúvida. Eso creo yo también. Nélida, Mauricio te pregunta si podrías explicar un poco la relación que mantenía Clarís, la relación quizás un poco inquietante con su hijo mayor, Pedro, el que después se enfermó. ¿En qué sentido se sentían tan paralelos? Sí, mire, Pedro tenía una belleza rústica de Clarice. Clarice era bella y una belleza rústica, de alguna manera, como si fuera una belleza que cruzara todos los tiempos, que viniera de los bárbaros, de priscas eras, ¿no? Su belleza cambia con el incendio. Sufre un incendio, estuvo entre la vida y la muerte os 3 dias. Su pelo cambia, passa a ser outro,
e sua cara também. Todo cambia nela. Ela estuvo a ponto de morrer. Muito bem. Então, quando começamos nossa amistade, foi uma amistade tão bonita que salíamos sempre os sábados. Ela, os dois ninhos e eu íamos ao cine. Matinê, como chamam. Antigamente se dizia matinê. Ou seja, 2 horas, 4. E depois íamos tomar helado, sándwich nas casas de té. E eu estava sempre com os ninhos. Ele se havia dado conta que para mim estar com os ninhos era muito bueno também. E ela tinha, de alguma maneira, uma certa impaciência com Pedro, porque Pedro era ela. Entendem vocês? É como se eu penso. Como si la inadaptación, en cierto modo, de Clarice se proyectase en Pedro. Heredou dela. Ou seja, é como se ela, com grande, profunda tristeza, pensara: sou eu responsável por lo que está passando. Ele heredou de mim e não de seu padre, lo que não é verdade por lo que supo posteriormente, pero não vem ao caso agora. Então, começou a ser um grande dolor para ele, um dolor infinito. Imagínate, um filho. Agora, se notava que há uma crônica para os estudiosos de Clarice, isso que vou dizer nunca he dicho, porque não se me ocorreu. Há uma crônica de Clarice em que a madre habla com o niño, o hijo. E há diálogo, uma conversação muito amorosa, de grande amor da madre por hijo e o hijo para a madre. E aí, incluso, agora me acordo que habla del pepino. Agora, não vou entrar em detalhes porque não estou segura, mas é uma crônica que registra o amor de Clarice por Paulo. E Paulo mirando. Há outra foto também, sugiro uma foto maravilhosa de Clarice em uma que nós chamamos quitanda, que havia antigamente. Essas tiendas pequenitas que vendiam legumbres e frutas. E esta foto que é Clarice, o niño mirando a madre, Paulo, cerca de los plátanos. É uma foto absolutamente amorosa entre a madre e o hijo. Ou seja, eu creio que ela mirava a Paulo como o hijo que escapara de sua genealogia. ¿A Paulo o a Pedro? A Paulo, Paulinho. A Paulo. E Pedro não escapara de sua genealogia. Ajá. Pero Paulinho, sim, que está vivo. Ajá. Que es en cierto modo el albacea que se ocupa ahora de la herencia literaria de su madre. Cuida. No hay más preguntas por aquí, pero yo sí tengo algunas, Nérida, si tienes la amabilidad. ¿Cómo crees que pesó en su formación tan especial, en su modo de ser, en su personalidad? Algo que salió estos días varias veces en distintas sesiones. Su trasfondo judío, tan sombrío, tan melancólico, como todo judío, supongo, en contraste con la vitalidad de la vida carioca, de la vida brasileira del siglo XX. ¿Cómo crees que pesaron los dos polos en ella, en su producción literaria y en su personalidad? Eu penso que lo mais pujante, mais fuerte em Clarice foi o idioma. Eu creio que o idioma la salvou, o idioma la distinguiu, la hizo brasileña, la hizo uma escritora, porque por mais que poderia pensar ou simular que não lhe importava agora, não é verdade. Ela tinha noção da grandeza, tanto que reclamava que toda a gente queria ser escritora, que era demasiado. Então, eu creio que la marcou também o início de sua vida no Nordeste de Brasil. Algo do Nordeste de Brasil quedou em ela. Às vezes usava expressões do Nordeste. Oh, minha flor,
que es muy nordestino. Los nordestinos son muy cariñosos y a la vez muy vitalistas, muy fuertes, muy contundentes, pero el Nordeste es muy creativo. Entonces, ella vino, llegó ali con 2 años más o menos. Entonces, ella recibe la carga del Nordeste. Viene para Rio de Janeiro, empieza a tener amistades, conoce grandes personalidades. ¿Sabe de quién era muy amiga? Se torna amiga de Lúcio Cardoso, grande escritor brasileño, que ella teria se enamorado de ele atraído por ella, pero ele era gay, guapíssimo. Os dois eram muito guapos, os dois. É ele quem lhe oferece o título de sua novela, porque é um título que se origina de James Joyce, Perto do Coração Selvagem. Então, ela conhece, em seguida, Vinícius de Moraes, ela empieza a conhecer gentes muito buenas, muito gente, hace amistad com a hija do dictador, que depois também era demócrata, Getúlio Vargas, que era Alzira Vargas, uma amistad que se consolida em Washington, porque o marido de Alzirinha Vargas, que era uma mulher com grande poder na República Brasileira, porque era a hija amada de Getúlio Vargas, seu marido tem uma posição muito importante em Washington. Ou seja, Clarice começa a conhecer gentes muito importantes, muito importantes. Não? Isso há que pôr em evidência. E quando vuelve a Brasil, já se separando de seu marido, Mauri Gurgel Valente, ela se cerca de escritores importantes. Ela se amistad com Fernando Sabino, Rubem Braga, Hélio Pellegrino, com Paulo Mendes Campos, com muita gente. Ou seja, mas não tuvo porque não quis, porque era de seu temperamento também se resguardar. Esa es la verdad. Tenemos, querida, 3 preguntas. Antonio te pregunta, si su cuento Obsesión, el cuento llamado Obsesión, es biográfico, el cuento en el que atribuye la muerte de una madre a la vida incierta de la hija. O sea, Antonio nos pregunta si ese cuento es autobiográfico o biográfico. Antonio, no puedo asegurar esto, porque cuando estás inmerso en la creación, ingresan elementos, ingredientes de muchas facciones, de muchos orígenes, y muchas veces no quieres poner todo una marca naturalista, ¿no? En el sentido de una verdad irrecusable. Pero de todas maneras, Clarice no hablaba de la madre. Una vez habló, insinuó que alguien habría dicho que ella nacera por cuenta de una tentativa de salvar, mejorar la salud de la madre, porque había antiguamente, eso es verdad, había la creencia que un hijo limpiaba la mujer, el vientre de la mujer. O sea, el hijo como que renovaba la carga sanguínea, que es muy interesante, es algo muy bonito para que uno pueda desconsiderar. Hay que respetar mucho esa convicción popular del pasado, ¿verdad? Entonces, se habló mucho de esto, pero su madre tenía una enfermedad muy grave, que no quiero hablar sobre esto, muy grave. No me gustan las especulaciones que se hicieron. No acepto, porque no había nunca una persona viva fuera las 3 hermanas que pudiera garantizar esas especulaciones. Esas especulaciones no son aceptables de mi parte. Muy Respetamos bien. Absolutamente tus silencios. Fernanda te pregunta a ti también, a ti y a Clarice, ¿qué hay en el sentimiento de los migrantes para que escriban como vosotras? ¿Cómo? ¿Qué hay en el sentimiento de los migrantes, de los inmigrantes, de los emigrantes, para que escriban como vosotras?
Pues mire, también pregunta Fernanda, por tanto, ¿qué había en común en esta tensión de la escritura entre tú y Clarice? Las dos venidas de fuera, de un modo u otro. a mí me encanta esa pregunta, porque yo, Fernanda, ¿no es Fernanda? Fernanda. Fernanda, yo cuando tomé posse na Academia Brasileña de Letras, mi família toda presente, vino gentes da Bahia, de todos os sítios, não? Porque era a primeira hija de los imigrantes que ingressava na Academia Brasileña de Letras e reemplaçando a Cília de Aurélio Buarque de Holanda, o grande lexicógrafo brasileiro. E eu empeço meu discurso com a seguinte frase, esta sei muito bem, sou brasileira recente, sou brasileira recente. Ali eu empeço dizendo que como brasileira recente, me falta, como mais ou menos, aí estou especulando, estou dizendo o que acordo, porque as frases eram literárias, né? Como brasileira recente, eu reconhecia que me faltavam patamares para falar sobre o Brasil. Pero então, como então era escritora? Então, cuento... Ah, uma maravilha, professor. E eu digo o seguinte, minha família era mais nova que as palmeiras imperiais do Jardim Botânico plantadas por Dom João. É uma imagem que hago que tem muita repercussão, a gente les gostou muito. Muito bem. Aí digo, então, como eu escreveria? Aí também hago uma conversão que favorece os imigrantes. Eu digo o seguinte, eu não tenho a experiência de los 400, os aristócratas brasileiros de 400 anos, pero não he sido obrigada a abjurar de nada, não é? Portanto, sou alguém que tem domínio do idioma, da história, uma independência total do passado brasileiro que eles não têm. Eu sou, digo, uma pessoa apta a falar de Brasil como uma pessoa de 400 anos, está comprometida com o país. Eu não. Eu tenho uma mirada de judío novo, ou seja, sou nova mirando Brasil. Então, de aí podemos dizer o seguinte, eu creio que o hecho de ser imigrante é uma maravilha, porque eu aporto ao Brasil minha experiência europeia. Eu sou uma mulher de dupla cultura, e isto navego entre as duplas culturas com um trânsito livre, criativo, iconoclasta. E eu me imagino que Clarice, aunque não falara da migração, pudo sustentar-se na língua. De minha parte, eu he escrito uma novela que muita gente diz que é a novela mais épica do mundo galego, que é A República de los Sueños, e uma das novelas mais significativas de nossa história, porque não somente eu aporto a consciência da imigração para o Brasil, como cuento, asseguro que Brasil nunca mais foi o mesmo depois dos imigrantes. Se tu estudas a história do Brasil a partir do 19, com a imigração quase oficial, o Brasil não é mais o mesmo. O sangue do imigrante contaminou a psicologia do Brasil. É extraordinário. Ou seja, essa imigração, que, em meu caso, é muito forte, não é? Consolidou a mestiçagem. São os índios, os negros, os portugueses, todas as etnias que chegaram e os imigrantes que aqui quedaram para sempre. O imigrante brasileiro que chegou é tão enraizado ao Brasil que quase nadie sabe de onde vieram os padres. Eu protesto muito quando conosco um jovem, um senhor de família imigrante, que não tem nenhuma ideia quem era seu abuelo. Eu disse, não, há que dominar as genealogias para ser brasileiro. Claro, como si
como Nélida si el extranjero aportase la distancia para mirar y para escuchar, que a veces al autóctono le falta. Não, é a duplicidade de cultura. Um país necessita de sua autóctone, necessita que sua autóctone seja capaz de desdobrar a realidade. A realidade nunca é única, nunca é singular. Ela é apanhado de realidades que compõem o panorama humano. Muy bien, Nélida. Isabel nos pregunta, cuando te canses, nos lo dices claramente, Nélida. Isabel te pregunta, querría que hablases un poco de la última entrevista, del último encuentro entre Clarís y Lucio Cardoso, que es último encuentro que está narrado en una entrevista de Clarís. Pues mire, yo no me acuerdo de esa entrevista, pero el último encuentro yo sé porque yo llevé Clarice. Y les cuento cómo fue. Lúcio Cardoso ya tenía edad, Clarice también, y Lúcio había sufrido un AVC, ¿eh? Un derrame cerebral. Derrame cerebral. No podía casi hablar y tenía la mano derecha, creo, total, el cuerpo comprometido. Para poder vivir un poco mejor, empezó a pintar. Y él vivía en la casa de su hermana, Helena Cardoso, que tiene un libro lindo llamado Por onde caminó mi corazón. Lindo libro. Entonces, yo sabía que Lúcio se quedaría muy feliz de volver a ver Clarice después de tantos y tantos años. Hablé con Clarice. Clarice, vamos visitar Lúcio. Ah, no puedo, no aguento el dolor. Ella no quería de manera, pero yo logré convencer a Clarice. Y Clarice fuimos las dos a casa de Helena en la calle Alberto de Campos, en Ipanema. Era en primera planta baja. Y allí vivía Helena Cardoso, una mujer fina, que amaba la música, Mozart, Schubert, etc. Y fuimos. El encuentro entre los dos fue absolutamente emocionante. Y Lúcio falava, que não lograva falar, pero muito feliz. Foi um encontro absolutamente emocionante. E quedamos ali todos juntos, os quatro. E Lúcio oferece a Clarice um de seus quadros, que estará, imagino, na casa de Paulo, porque não creio que Paulo hizo essa donação para o Casa Rui Barbosa, não creio. Muito bem. Então, foi um encontro que consagrou uma amistade que começou quando os dois eram muito jovens. Agora, eu não me acordo desta entrevista que Clarice escreveu. Só sei da presença de los dois, que eu levei Clarice. Clarice, esse encontro foi lindo e sou testigo dele nesse momento. É tudo que posso falar sobre isso. Muy bien, nos quedan solo 1000 o 1500 preguntas. Por ejemplo, ¿es cierto, Nélida, lo que se comentaba estos días, que allí donde entraba Clarís, la gente se ponía en guardia porque presentía una inteligencia distinta y cuidaba mucho sus palabras, medía mucho sus palabras, como algo parecido a lo que se cuenta del actor James Dean, que tenía tanta personalidad que cada vez que entraba en una estancia, todo el mundo o cambiaba de conversación o medía milimétricamente sus palabras. Yo no veo esto. ¿No ves? No, absolutamente no es verdad. Clarice era muy discreta. Pero, en los últimos tiempos, después del incendio, que tenía algunas manchas y la mano parecía una garra, que ela foi operada muitas vezes na mão pelo grande cirurgião plástico Ivo Pitangui, que nunca cobrou nada dela.
Ella, por ejemplo, en 2 oportunidades, me acuerdo muy bien, entramos juntas, ella se sentámonos y ella me dijo, irritada, Nérida, aquella chica me mira todo el tiempo la mano. Eu disse, Clarice, não é a mano, é a tua persona. Ela naturalmente, ela se quedava furiosa e disse, me voy, íbamos. Pero ela não inspirava, havia respeito, mas nada disso, isso já é o campo da mitologia. Isso já é a mitologia sobre ela. Mitología difícil de evitar en una personalidad tan compleja y tan fuerte. Claro, claro, ela, por exemplo, vou contar uma história deslumbrante. Querem saber? ¿Puedo? Sí, queremos. Era muy amiga de Clarice también y mía, una mujer maravillosa, gran poeta, culta, Marli de Oliveira. Marli de Oliveira. E Marli aún não era casada. Depois se casa com um diplomata, que hoje é embaixador Lauro Moreira. Muito bem. Que tem, bueno, aí, então, ele dava classes numa faculdade fora de Rio, em Friburgo, de madres, de ordem religiosa. E houve um momento que ele logrou convencer as irmãs religiosas que pudieran, que uma sala especial levara o nome de Sala Clarice Lispector. E as madres las aceitaram. Muito bem. Então, organizamos tudo, Marli organizou, íamos um grupo, alguns a Friburgo para a inauguração da sala. E Clarice aceitou, com muita alegria, aceitou. Pero o que passou é que era uma gente muito boa, gentes de primeira, pero um pouco impontuais. Então, saímos com retratos de Rio de Janeiro em distintos coches. Eu me quebrei no coche com Clarice, me tocou. Pero me he dado conta, por intuição, que não ia sair bem por conta do retraso. Bueno, fomos porque mais ou menos umas 3 horas. E casi ao final do caminho, Clarice começou uma frase perigosíssima, que eu conhecia o significado da frase. Estou com fome, estou com hambre. Eu disse, Deus meu, que era um perigo, que quando Clarice tinha hambre, é como se ela fosse uma náufraga. Havia que salvá-la. Era algo absolutamente fatal. Fomos, né? Quando estávamos quase chegando ao colégio, ela dizia, estou com fome. E assim, aquela voz suia, um pouco soturna, estou com fome. Mulher. Chegamos, Marli divino, contente, porque Marli estava nos aguardando e as madres. E ela, Clarice, não queria sair do coche. Eu disse, Clarice, vamos para a inauguração, todos nós outros contentos para celebrar Clarice. Ela dizia, estou com fome, seguia insistindo. Logramos sacá-la do coche. E disse, vamos, aí é só uma planta. Como? Tenho que subir uma planta? Havia que subir na planta, era um andar superior. Pois, mire, queridos amigos, não houve Cristo quisiera Clarice subir essa planta. E disse, eu não vou, quero ir para um restaurante. Bueno, não foi possível inaugurar a sala Clarice Lispector. Nos despedimos, fomos para o restaurante. Qual foi a conclusão? Tempos depois, a sala foi inaugurada com o nome da grande poeta Cecília Meirelles. Nossa maravilha. Gracias, Nelia. Mira, Mónica Castro nos pregunta, bueno, a todo esto, Isabel Mercadé aclara que se refería a una entrevista tuya, no de Clarice, donde narrabas también, como lo hiciste hoy, el último encuentro con Lucio Cardoso. Pero Mónica Castro nos pregunta sobre
lo que sabes tú de la relación de Clarice con el psicoanálisis y con los psicoanalistas. ¿Podrías comentar algo al respecto? Puedo, tentaré ser voy a hablar lo mínimo porque Clarice consideraba muy privado eso. Solo diré lo siguiente, que ella de verdad ha hecho psicanálisis. Primero solita o en grupo y después solita, con dos psicanalistas distintos. Pero no me siento a gusto de hablar sobre ese tema. Pero ha hecho. Ella ha hecho, pero ella no le gustaba hablar y no admitía que había hecho. No le gustaba. Una pregunta en relación con todo esto. ¿Crees, Nélida, que el carácter de Clarice cambió seriamente en los últimos años a raíz de las quemaduras? El carácter, su vida mundana, su forma de escribir. Pero Clarice nunca fue mundana. ¿No? Yo nunca consideré mundana. Como yo, por ejemplo, puedo ser he sido mundana no mejor sentido, porque me gusta a vida, me gusta receber, frequentei o mundo inteiro, conozco toda a Europa, viajo todo o tempo. A Clarice não lhe gostava viajar, não lhe gostava. Eu não, sin embargo, eu he hecho mais de 100 e picos viajes à Europa. Eu viajava 10, 12 vezes ao ano. Então, eu seria, sim, uma pessoa com perfil sério, trabajador y a la vez mundano, que me gusta estar con la gente. Pero Clarice no, Clarice nunca fue mundana. Entonces, esto puesto, los cambios yo me imagino que fueron se operando con naturalidad y claro que haber vivido ese horror del incendio, una mano que a ella no le gustaba que la gente mirara, todo eso le causó un gran dolor. Pero yo creo que sí, con el tiempo se puso más solitaria que nunca. Más solitaria que nunca, pienso yo. A pesar de eso, a pesar de todo esto, ¿no crees que ella es, por su forma de afrontar todo lo difícil de la vida humana, todo lo inconfesable de la vida humana, el desamparo de la vida humana, ¿no crees que ella es uno de los ángeles del siglo pasado? Un ser humano capaz de transformar casi alquímicamente el dolor en belleza, en fortaleza. Bueno, ella no se fugó del dolor, ella padeció mucho, claro, por la madre, por el hijo y por la vida, porque con su sensibilidad extraordinaria tenía una visión crítica de la realidad y evidentemente ha sufrido, porque hay dolores que uno puede escribir sobre eso, pero no habla. No, hay cosas que uno no habla porque tampoco no tiene gramática verbal para hablar. Entonces, pero no me gusta la idea de ángel. Clarice no era un ángel, era un ser humano maravilloso, pero ela estava estabelecida na realidade com todos os ditames. Não era uma mulher que o ángel que dá a sensação de uma pessoa que se abstraía da vida. Clarice não se abstraía da vida, ela conhecia a realidade brasileira, leyendo mais ou menos, mas ela sabia de lo que passava. Ou seja, eu creio que ela estava no epicentro da vida, na extraordinária escritora, e como tal, pudo deixar huellas de sua visão do mundo. ¿Cuál es para ti su obra favorita? Para ti, o la obra que más... Para mim, eu vou regimentar. São os cuentos e algumas crônicas. Eu não sou uma arrebatada por suas novelas, pero por seus cuentos. Eu creio que os cuentos de Clarice são de los grandes cuentos jamais produzidos, são deslumbrantes. E, además, creio que eles tiveram o sortilégio de concentrar neles todo o que vai aparecer ou que aparecerá nas novelas. É a grande narrativa de Clarice, são os cuentos
y crónicas deslumbrantes suyas que son en sí obras de arte. Para mí. Sin embargo, dirías, Nélida, que en las novelas hay como una arquitectónica distinta, que se separa de esta precisión materialista, vital, auténtica de los cuentos. ¿Dirías que las novelas despliega otra personalidad u otra literatura? Yo creo que sí. Es que yo soy una gran enamorada de la novela y tengo mis pasiones por algunos novelistas, ¿no? Entonces me encantan las novelas complejas. Y esto son novelistas que es muy difícil, pienso yo, conjugar la novela y los cuentos. Es como si, en general, no digo que sean incompatibles, pero son trilhas narrativas muy distintas, no son antagónicas, no quiero decir esto, pero son de naturaleza concepcional y distintas. La manera de escribir un cuento requiere un dominio del cuento, que es típico del cuento, y así es la novela. La novela es siempre, por ejemplo, voy a hablar se me ocurrió ahora una novela. Tú lees, por ejemplo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Tú ves que es una novela pequeña, pero es de una complejidad diabólica, porque él no podía fugarse del diabólico del texto de Pedro Páramo. Ya, entonces, yo veo los cuentos de Clarice cubren todas las tapas del universo. Entonces, ella cumple su designio de altísima escritora nesses cuentos maravilhosos e em muitas de sus crônicas. Aqueles que ela puso em algum momento chamado Gavetinha del Saber. Gavetinha é como se abrir a gavetinha, o armário não tem gavetones, ela puso em algum sítio, o título das crônicas todas era Gavetinha do Saber. Cajones, cajón nos dice Candela. Cajón o cajones. Saber. Eram crônicas lindas, maravilhosas em si mesmo, aclaravam todo como era a Clarice. A outra coisa que eu quero falar nesse momento, que eu vou lhes apresentar, de paixão, que é minha perrita, Pilar Pinhon, que é galega de origem. E Clarice tinha um grande amor por seu perro chamado Ulisses. Ulisses por Joyce. Clarice amava seu perro Ulisses, que era uma maravilha. La pasión por los animales tiene algo que ver con su pasión por la vida elemental, no cultural, no sofisticada. Ela manifesta esse amor um pouco tarde. Eu não me havia dado conta, porque em sua vida antes não havia sítio para um perro. Pero súbito, ela descobre a Ulisses, e Ulisses lê isso muito feliz. Porque antes, bueno, tu sabes que há um momento para se ter um perro. E ela logra esse momento. E Ulisses foi seu amigo até o final. No sé si hay más preguntas por ahí, yo tengo algunas. ¿Estás cansada, Nélida? No, puede preguntar. Eres incombustible, me alegro mucho. Mira, 2 o 3 cosas. Una, por ejemplo, ¿a quién admiraba? ¿A quién admiraba Clarice? ¿A quién admiraba como creador, como creadora, como escritora, como escritor, como pensador? ¿De quién era fan incondicional, digamos, Clarice, si es que los tenía? A lo largo de los años me he dado cuenta, por ejemplo, desde el inicio de nuestra amistad, ella hablaba mucho de Catherine Mansfield. ¿De quién, perdón? Catalina Mansfield. Le gustaban mucho sus cuentos. Y Virginia Woolf. Yo me acuerdo, yo conocía mucho la obra de
Virginia Woolf e conversamos poucas vezes sobre Virginia Woolf. No particularmente de Joyce. Como? No particularmente admiraba a James Joyce. Não, pero não. Quizás cuento ou outro do retrato de artista quando jovem, os dublinenses, pero não. Não era sua formação não se conciliava com Joyce de Ulisses, de maneira alguma. E menos com Finnegan's Wake, absolutamente. Não era. A meu juízo, nunca em nossa amistade he visto que ela exaltara. Ela era muito sincera. Clarice não era um embuste. Clarice era uma mulher muito sem pretensões, no melhor sentido, muito honesta, muito decente. Então, não ia simular exaltação por Joyce que ela não sentia, de modo algum. Não ia, não era dela. Sí, y sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, en realidad. Y sin embargo, yo que he leído mucho más las novelas que los cuentos de Clarice, y me he quedado muy impresionado con cómo esta mujer sencilla, auténtica, profundamente moral, etcétera, etcétera, es capaz de hacer, por ejemplo, 3 novelas cerca del corazón salvaje, La pasión según GH y Aprendizaje, 3 novelas que condensan lo más profundo, lo más arriesgado y lo más audaz que he leído del pensamiento del siglo XX. ¿Cómo es posible que una mujer sencilla, con una profunda vocación de sencillez, que a lo mejor le dificultó la vida, quizás aquí o allá, sea capaz de hacer obras de una complejidad infinita sin que pierdan la autenticidad? Porque las 3 novelas que digo son profundamente vividas y hacen revivir al lector toda su vida pasada. Pero mire, quando hablo de que era uma mulher sincera, não estou expurgando a complexidade de seu pensamento. Por favor, não me interprete dessa maneira. ¿Sí? Está claro, sí, não? Sí, está claro. Pero se tu, essas 3 novelas, com a exceção de Paixão segundo GH, é uma novela que, de alguma maneira, nasce do grande dolor físico, das pérdidas. É como se fosse a suma teológica do sofrimento de Clarice. Creio que está. E é uma novela que, sabido, poderia haver falado muito sobre a fatura dessa novela, ha sido a grande poeta Marli de Oliveira, que eu sei que ela ajudou muito na composição dessa novela. Não quero transferir para vocês todo o que sei que pertence a Marli de Oliveira, ou então ao que poderia dizer o embaixador Lauro Moreira, que participou da composição, que viu a composição do livro. Então, esse livro, a meu juízo, é a suma teológica de Clarice. Mas se tu lês esse livro, ou esse ou os demais que mencionaste, eles não estão desprendidos de crônicas suntuosas e nem de los cuentos. Os cuentos são anunciadores de todo isto. Não haveria, por favor, não inventemos esses 3 livros sobre o nada. Esses 3 livros nascem de sua maturidade sublime e nascem também de seus cuentos que, a meu juízo, alcançam a apologia máxima do pensamento. Pero seus cuentos não estão esvaziados. Os cuentos contêm todo isto que vai aparecer e aflorar em suas novelas. Portanto, não é motivo de surpresa, de descoberta, não. Claro que é a maturidade dela. Porque tu vês, por exemplo, que os magníficos cuentos de Clarice já não surgem a partir de certo momento. Eu não puedo
quizás tú como especialista, yo no tengo más tiempo y ni quiero, ni puedo, pero los Clarice interrumpe em algum momento, a partir de algum momento, já não hace sus grandes cuentos. ¿Te has dado cuenta? Ela se abriga em las novelas que vão surgindo. É como se ela descubriera el hechizo del género. Ou seja, a novela é sempre nido fantástico para grande autor. Eu sempre penso que a novela propicia que autor se expanda ao infinito. O cuento não, o cuento tem tamanho determinado, tem uma geografia. Sin embargo, a novela se desdobra em el espaço que o autor quer inventar. Esta minha última novela, Um Dia Chegaria a Sagres, que saiu em Brasil, bueno, em 2019, saiu? Não, 2020 saiu. Minha editora publicou em 2020. Não é? E eu tinha 500 e tantas páginas. É livro que cobre siglos de Portugal, a partir do século XV. Mas eu poderia expandir porque é a geografia da novela. O cuento, sin embargo, restringe o tamanho de seu diálogo, de sua gramática verbal, verdade? Então, claro que, sobretudo, a meu juízo, o livro A Paixão me parece mais significativo que os outros dois que mencionaste. São importantes, mas o que assusta muito é o dolor incondicional concentrado na paixão segundo Chagas. O próprio título diz tudo. O título te previne para que te prepares tu coração para dolor muy supremo. Sí, totalmente de acuerdo, Nereida. Además, yo que vengo del campo de la filosofía, lo que es impresionante en esas tres novelas es el inmenso poder conceptual de Clarice. Pocas veces he leído en mi vida, en el siglo XX, tres textos, tres libros con tal coraje conceptual para pensar la condición humana moderna, por ejemplo. Pocas veces. Perfecto, perfecto. Antes mencionabas, Nereida, creo que mencionaste que, sin embargo, Clarice no era una persona especialmente interesada por lo intelectual, especialmente lectora, especialmente culta. ¿Es así? ¿No era una lectora voraz? Não era. E, além do mais, sabe o que penso? Eu creio que a partir de uma certa concentração de poder narrativo que tu tienes, alcanças, tu já não te abrigas no texto ajeno, tu abrigas em tu pensamento. Te das conta que tu has concentrado todo o que havia que concentrar para seguir escrevendo. Isso que te estou dizendo é de muita valentia, mas creio que é assim. É como se todo que arregimentaste é tanto que tienes que passar tu vida expurgando e ponendo dentro. E, sobretudo, algo que me parece extraordinário, estabelecendo analogias entre detalhes, entre todo que tienes dentro, entre verbo e outro verbo, que estes verbos, dois verbos, por exemplo, que agora menciono, poderão alimentar tua alma por resto de tu vida. Não necessita mais que dois verbos. Entendes o que quero dizer com isso? E Clarice tinha todo dentro dela. Então, ela leía, mas não a vi mais como uma leitora como tal. Mas isso não significou que não tivesse a consciência da leitura, de todo o que saía. Mas não a via lendo nenhuma novela mais, porque não hacía falta. Ela já tinha as novelas essenciais do mundo dentro dela. Es curioso, porque yo creo en lo que dices, pero sin embargo, a la vez, en estas tres novelas, por ejemplo, parece que se ha leído toda la filosofía desde los griegos. Parece que se ha empapado de toda la filosofía, desde Grecia o la Edad Media hasta acá, por esa densidad y ese coraje conceptual que muy pocas obras tienen en el siglo XX.
Candela comenta que la influencia del cuento Felicidades de Catherine Mansfield en el cuento Amor de Clarice. ¿Lo ves un poco así, Nelida? No entendí la pregunta, Sí, perdóname. Candela comenta la influencia del cuento Felicidades de Catherine Mansfield en el cuento Amor de Clarice. Mire, no puedo decir nada, porque ella ha leído Mansfield cuando era muy joven y no revogó, no renovó esa influencia. Entonces, ella trilhou el camino de su originalidad. Cada vez más fue adentrándose en la lengua, porque la lengua es pedagógica, la lengua es didáctica, enseña a pensar y te inyecta el pensamiento. Quien domina la lengua se apropia del instinto de la lengua y como tal explota sus liames, sus pergaminos del pasado, sus manuscritos de milenios. El camino de la lengua es la invención. Y ahí está. Entonces Clarice tiene todo eso. Los que pasan la vida, escucha o que estou dizendo, escravos de textos ajenos que aún estão por surgir, é porque está lhe faltando substância do passado, da intimidade com a palavra. Clarice tinha desde sempre a intimidade com o verbo, ou com o verso. Ele naturalmente era alguém discípulo da palavra. O sea, de la palabra Nelida y también quizás del silencio que hay tras la palabra. También quizás... Eso que estás diciendo, querido amigo, ya está implícito, ya está implícito. Cuando hablo a palabra, el silencio, la sinfónica orquestral, la palabra es todo. Entonces, ella, habiendo ingresado, né, como é que chama? Labirinto da palavra, se apropriou da palavra, de todo, ¿verdad? Então, uma mulher com seu gênio não hacía falta actualizar-se com narrativas contemporâneas para ser quem era. Não hace falta, não hace falta. Há que seguir adelante, há que inventar. Ela tinha a capacidade de inventar, era uma inventora, e como tal, ela abraçava os gregos, os alemães, os filósofos, o que quieras. Não hace falta falar de filosofia para falar de Clarice. Esse é meu ponto de vista. ¿Y la relación con la muerte, Nélida, de ella con la muerte? ¿Tenía en la relación tan primaria de Clarice con la muerte, tan sabia, tan valiente, tenía un motor de su fortaleza, un motor de su creación? Querido, não se falava da morte. É que o leitor é ingênuo. Vamos ver. Está sendo ingênuo e eu também, quando falamos que ela falava da morte. A morte é muito privada. A morte é secreta. A morte tem portas cerradas a llaves. Então, Clarice não falava da morte. Mal podia falar da vida, porque a vida é muito difícil de falar sobre ela. Pero Clarice, por exemplo, em seus 40 dias no hospital, porque eu estava ali todo o tempo, só uma vez, como eu te contei aqui, falou da enfermidade. Ela não falou da morte. Não havia que falar da morte, porque, de alguma maneira, ela tinha esperança. E se não tinha esperança, ocultava o que sabia. Há hechos da vida de uno que não repartes com nadie. Creio que Clarice tinha esse benefício da dúvida humana. Era uma mulher extraordinária. Eu passei anos sem falar dela, não lograva falar dela, porque me custava muito. Llorava discretamente, porque sua pérdida foi muito difícil para mim, muito difícil, e muito que sei, quedas comigo para sempre.
Fue Te un agradecemos honor, infinitamente. fue un honor haber tenido su amistad. Pero creo que se la merecí. ¿Crees? Creo que merecí Claro. esa amistad. Yo creo que también te la merecías, Nelida. Muchas gracias. Estamos encantados de conversar contigo. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más. Tampoco se trata hoy ni ningún día de intentar explotar a fondo esa mina llamada Clarice Lispector. ¿Qué te gustaría decir, Nélida, que las torpes preguntas de este coordinador no te han facilitado decir? ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría contar que no has salido todavía en esta sesión? ¿Con qué Que, hilo por te ejemplo, quedas? ela tenía mucho humor. O humor de Clarice era uma combinação do humor judaico, que é muito típico, ela tinha esse humor judaico, e o humor nordestino. Nunca he visto em Clarice o humor carioca, nunca. Para mim, ela combinava judias, o humor judaico, que é muito interessante sempre, e o humor do Nordeste, que é muito... O humor nordestino tem antiguidade. Tienes a sensação que é um humor medieval. Muito interessante. O Nordeste é interessantíssimo. Sempre tenho a sensação que há aspectos da gente do Nordeste que identifico com o medievo peninsular. Então, ríamos muito. A la vez era triste, às vezes estava de mau humor, mas depois melhorava, né? Então, quando comia, quedava ótima. A ela me encantava comer, porque estava como que quizás el hambre era um indício de vida para Clarice. Pueda, ¿eh? Y la ponía bien, le concedía juventud, le devolvía la belleza, la comida. Y aquí no había mucho más que esto. En alguna de sus novelas comenta, escribe que el ser humano no puede perder la guía de la necesidad. La guía de la... Sí, sería un poco algo vinculado con el hambre, ¿no? Con el hambre como una brújula. O sea, somos guiados por la carencia, pero también la violencia humana es guiada por la carencia. O sea, tiene duplo aspecto, pero es así humano, así seguimos. Así es la cara de nuestra civilización. Ha sido un placer, Nélida. No sé si alguien quiere comentar algo más o tiene alguna pregunta que hacer. A mí me has dejado sin preguntas, Nélida. Estoy ahí todo de respuestas, lleno de respuestas y lleno de nuevas pistas para investigar. Me despido agradecendo tus perguntas, tu carinho por Clarice, tua admiração por Clarice e por Brasil, porque não mencionaste Brasil, mas hace falta que menciones que ela ganhou essa substância toda em Brasil. Ela é hija de Brasil. Portanto, é Brasil quem ofereceu ao mundo Clarice Lispector e ofereceu ao mundo um escritor excepcional chamado Machado de Assis. Conviene agregar también y otros Machado de Asís, del cual te has ocupado mucho tiempo. ¿Quién? Machado de Asís, de quien te has ocupado tú muchas veces, ¿no? Yo soy una gran admiradora de Machado de Asís. Bueno, aquí estamos. Ha sido una alegría para mí poder hablar de Clarice Lispector, del gran cariño, amor, amistad que le dediqué y ella a mi personas. Y quanto mais sé de ella, que não les cuento, pero sempre são maravilhas. Não tenho um segredo negro de Clarice, só tenho segredos alvos, blancos, alvíceras. Eso sí. Mil gracias por tus palabras y por tu sabiduría, Nélida, y por tu amistad con ella y con todos nosotros. Mil gracias, de verdad. Si no hay más observaciones, si queréis podemos dejarlo aquí. ¿De acuerdo? Podemos.
Ya podemos. Buenos días en Brasil, buenas tardes en España. Muy Un buenas abrazo tardes. para todos y especialmente Espero para ti. poder ir a España en septiembre y en octubre en Madrid y Barcelona. Vamos a ver si es posible. Te esperamos en Madrid y en Galicia en este otoño, querida. Muchas Hasta muy gracias. pronto. Hasta muy siempre. Y viva Clarice Lispector. Viva siempre. Viva por Qué siempre. alegría. Amén. Gracias Amén. y hasta muy pronto. Gracias a todos.